noite, igreja, graça e paz. Nós damos graças a Deus por esta oportunidade de mais uma vez estar diante da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor seja evidente nas nossas vidas e que essa mesma palavra possa alcançar nossos corações nesta noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, logo no início, e nós vamos falar um pouquinho esta noite sobre os níveis de relacionamento com Deus. E a minha pergunta é: qual é o seu nível de relacionamento com Deus? A palavra-chave, como está escrito ali, é relacionamento. Aliás, essa palavra faz tanta diferença hoje, nos nossos dias, e que muita gente sente muito essa falta desse relacionamento. Mas veja só, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 1, mesmo como os irmãos estão sentados, vamos ler Gênesis 1, versículos 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. É bem conhecido esses versículos, e nós vamos ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Quando a gente começa vendo logo esses versículos aqui, os versículos falam sobre imagem de Deus. Deus os criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né? Deus criou conforme a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e assim por diante. Mas os versículos aqui, parece que de início tem uma compreensão que o homem foi criado para ter domínio, para colocar nome em todos os animais, em todos os bichos, e tomar conta, ser o rei, ser o mandante de toda a criação ali. Mas, quando nós atentamos melhor, quando se fala a imagem e semelhança, aí a gente pode começar a sentir que existe algo muito mais profundo, porque, na verdade, o que Deus mais quer, desde que Ele criou, era que o homem tivesse esse relacionamento com Ele. Ok. Então, Deus criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Entre outras coisas, isso significa que nos criou para nos relacionarmos com Ele. A gente observa que quando Adão pecou e se escondeu, por Adão ele não procuraria mais Deus, não se aproximaria mais, mas era Deus já no início procurando o homem, procurando Adão, procurando Eva e buscando este relacionamento. Portanto, Deus é um ser
relacional. E quantas vezes essa palavra nos faz falta? Se a gente for olhar também, quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha um ciclo, aliás, ele tinha vários ciclos de relacionamento, desde aquele mais abrangente possível, desde aquele multidão sem fim de pessoas que queriam, que não queriam, que iam por interesse, que iam buscar oportunidade, que iam por oposição. Era um ciclo muito grande de pessoas que buscavam estar com Jesus ali, buscando algum tipo de relacionamento. Mas tinha um grupo um pouco menor, que era a multidão que seguia Jesus e queria ouvir os seus ensinos. E aí esse relacionamento das pessoas com Jesus ia se afunilando. Aí depois ele tinha o grupo, que era grande também e ia crescendo, de discípulos. Desses, aí tem um ciclo ainda menor, que eram os 12 apóstolos que ele escolheu, com quem ele tinha relacionamento, e ele passava ensinos muito mais pessoais e tinha convívio com ele. Ainda existia um grupo bem menor, que eram 3 discípulos que estavam sempre perto de Jesus, mais próximo, mais íntimo de Jesus: Pedro, Tiago e João. Mas ainda destes 3, parece que o que estava mesmo assim, muito do lado, e a gente percebe isso com o decorrer do tempo, e nós lemos até isso aqui hoje, era Pedro, que era o que mais estava ali ao lado do Senhor Jesus. Muito bem. Então nós vamos ver aqui a nossa realização na vida é nos alegrarmos nele e ele em nós. Esse relacionamento deve ser o melhor possível. Então, dentro desses relacionamentos que o ser humano pode ter com Deus, nós podemos encontrar em um destes possíveis níveis que vamos estar falando nesta noite. Tem alguns níveis de relacionamento que eu quero que você preste atenção para ver em qual desses níveis de relacionamento você se identifica. E o primeiro deles é o relacionamento criatura-criador. Criador-criatura. Esse é o amor unilateral. Esse é o amor que é apenas um compromisso da parte do Criador. Então Deus, como nós sabemos, Ele supre nossas necessidades básicas da vida. Olha só, a criatura depende de Deus, mesmo não o reconhecendo, ou até mais do que isso, às vezes até negando o próprio Criador. Quantas pessoas dizem que Deus não existe? Ele é um ser criado por Deus. E a Bíblia mostra muito bem isso aqui, lá em Salmo capítulo 14, versículos 1 a 3. A gente pode, não sei se pode mostrar ali. Salmo 14, de 1 a 3, diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda. Se há quem busque a Deus, todos se extraviaram.
Ainda nós temos outras referências, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 45. Diz assim: ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, esse nível de relacionamento é só Deus buscando o homem, assim como ele no começo começou buscando Adão. Mesmo que as pessoas são más ou boas, esse relacionamento de Deus atinge a todas as pessoas. A Bíblia diz que ele manda o sol, manda a chuva para bons e maus. Ainda temos aqui Atos capítulo 14, versículos de 15 a 17. Olha só o que é que o autor de Atos está dizendo. Atos capítulo 14, de 15 a 17. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e corações cheios de alegria. Por que Paulo disse isso? Ele estava numa cidade chamada Icônio, e lá havia acontecido um milagre que ele e Barnabé haviam realizado, e as pessoas daquela cidade, queriam sacrificar holocaustos, oferecer sacrifícios para ele e Barnabé. E então a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes e parou no meio do povo e disse que ele era homem, que era o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus, que fez a terra e que deu testemunho, abençoando a vida deles, mesmo eles não conhecendo o Criador. Este nível de relacionamento, olha aqui. Este nível de relacionamento pode ser explicado pela sua ignorância a respeito dele, pela sua indiferença para com ele, ou por falta de seriedade, ou ainda por inconstância de vida, ou por suas prioridades invertidas. Ele, no entanto, está sempre tomando a iniciativa de relacionar-se conosco numa base de amor. É o amor unilateral, apenas da parte do Deus Criador. Ainda nós temos aqui outra referência bem interessante. 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10 diz o seguinte: não consiste o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Então, independente da nossa reciprocidade, Ele ainda supre todas as nossas necessidades básicas para a nossa vida. Então, esse é um tipo de relacionamento abrangente, geral, que vem da parte do nosso Deus como Criador. Mas acontece que nós não estamos somente nesse círculo de relacionamento. Nós temos outros círculos de relacionamento que podemos ter com o nosso Deus. O segundo tipo de relacionamento é aquele relacionamento filho-pai, ou vice-versa, pai
e filho é o chamado amor erótico, ou seja, amor egoísta. Uma espécie de amor que tem a necessidade de ter os seus desejos pessoais satisfeitos. A gente pode identificar esse tipo de amor aqui, literalmente, como diz ali, filho, pai. A criança, tudo que ela quer é dizer: meu pai, minha mãe, me dá, eu quero. São filhos, mas que têm essa necessidade, porque toda criança precisa de aconchego, de alimento, de atenção, e isso faz parte desta fase na vida da criança. Contudo, esse é um tipo de relacionamento com alto grau de imaturidade. A maioria dos novos convertidos, pessoas que se convertem logo, tem esta necessidade, e esse tipo de relacionamento com Deus não é errado em si, mas porque o crente, o Filho de Deus, traduzindo isso para a vida espiritual, o Filho de Deus tem essa necessidade de aproximação, buscando em Deus. Isso se traduz em paz, segurança, amor, estabilidade material, estabilidade espiritual e todo esse tipo de relacionamento que faz com que ele cresça na sua vida espiritual. Quem começa a vida nova com Deus precisa de cuidados especiais, precisa de alguém que cuide das suas feridas emocionais e espirituais. Ele precisa ser carregado no colo. Isso deveria ser um tempo passageiro, tipo o tempo que a criança é muito pequena e dependente. Mas isso não deve ser para a vida inteira. A criança cresce e a tendência, a menos que seja um caso excepcional, a criança só tem essa dependência maior enquanto é pequena. Vai crescendo e ela começa tendo mais estabilidade. E aí nós vemos aqui em 1 Coríntios, Paulo dizendo àqueles crentes lá que não se desenvolveram lá em Corinto, que não se desenvolveram na sua vida espiritual. E aí Paulo diz assim: dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições para isso. De fato, vocês ainda estão sem condições. Quantas vezes o novo convertido não suporta ouvir doutrinas mais profundas. Eu lembro que, na época que eu estava fazendo seminário, lá em Belém, no Pará, eu já tinha uma boa maturidade cristã, porque nessa época eu já era crente há mais de 20 anos, e enquanto eu fazia seminário, tinha alguns colegas que eram ainda novos convertidos, pouco tempo de crente, e tinha uma moça que a gente percebia que ela era meio imatura. E nós tínhamos um professor que era de Velho Testamento, e ele era bem liberal, aquela pessoa que
era capaz de abrir a Bíblia e falar de forma política, de forma religiosa e outras formas que podia-se falar na sala de aula. E ele falou uma determinada coisa lá e tal. E aí a moça ficou observando aquilo. E ela ficou pensando naquilo. Depois tinha um outro professor de Novo Testamento, e que ele era, assim, mais, digamos assim, crente, vamos dizer assim. E aí ela foi perguntar para ele sobre aquele assunto lá, e ele falou uma coisa diferente do ponto de vista dele, do ponto de vista do Novo Testamento e tal, e a moça entrou em parafuso e acabou saindo do seminário, abandonou o curso e saiu do seminário. Era uma pessoa imatura, não tinha aprofundamento bíblico, e aí é como uma criança, você pegar uma criancinha pequena e dar uma feijoada a ela, e ela não vai suportar aquilo. E era isso que Paulo estava dizendo aos coríntios, nesse momento aqui. De fato, vocês ainda estão sem condições de ouvir doutrinas mais profundas. A gente pode ver ainda em Hebreus capítulo 5, versículos de 11 a 14. Vamos projetar ali para os irmãos acompanharem. O autor de Hebreus também identifica esse problema, esse mesmo problema. Eu coloquei aqui o seguinte: vocês se tornaram lentos para aprender, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite é ainda criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir não somente o bem, mas também o mal. Em determinada ocasião, o Senhor Jesus, nas suas mensagens, nos seus ensinos, uma vez ele deu uma mensagem meio dura, e muitas pessoas que eram seguidores dele e que não tinham ainda uma base de conhecimento e confiança no próprio Jesus, abandonaram ele. Foram embora e ficaram só os discípulos. E ele perguntou aos seus discípulos: e vocês, querem ir também? E os discípulos responderam: não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, são muitas vezes pessoas que não têm ainda maturidade cristã, não pensam no bem-estar dos outros, mas só no seu próprio. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela igreja. Esse não é um ensino dado em todas as igrejas que a gente vê por aí. Muitas vezes, até a mensagem que se ouve é essa: venha buscar a sua bênção. Mas quando diz assim, venha ser uma bênção, aí fica diferente. Bem, mas nós vamos ver agora o terceiro tipo de relacionamento. Mas antes temos aqui: muitos têm estacionado seu desenvolvimento espiritual e permanecem crianças e se relacionam com Deus como crianças imaturas. Não estão prontas a servir a Deus, mas só querem receber e serem servidas. E agora nós vamos ver o outro tipo de relacionamento, que, digamos assim, já não é mais um relacionamento de filho e pai, de criança
imatura e pai, mas o relacionamento servo-senhor. Parece bom esse relacionamento, né? Relacionamento servo-senhor. Se a gente for perguntar aqui quem é servo do Deus Altíssimo, muitas pessoas vão levantar a mão. Mas olha só, esse tipo de relacionamento é o chamado amor-filia, ou seja, o amor condicional. Se a gente for olhar pela idade das pessoas, é como se fosse a descrição da adolescência. Não sei se tem muitos adolescentes aqui, mas é mais ou menos esse tipo de relacionamento que é capaz de realizar muitas tarefas, é capaz de ser motivado, é capaz de relacionar ou desenvolver um trabalho, mas muitas vezes está na base da recompensa. Olha só, há uma certa expressão de amor aqui, mas este amor é baseado em uma troca. O mesmo pode acontecer na vida espiritual. Você vai crescendo na vida cristã e descobre que tem dons, capacidades, habilidades dados por Deus, e com este relacionamento pode desenvolver o seu potencial. Aí vai crescendo, se desenvolvendo, e assim é capaz de prestar bons serviços à igreja, de ser uma bênção à igreja. Porém, ainda não atingiu uma maturidade maior, ainda não alcançou um nível de maior aproximação com Deus, maior conhecimento, maior experiência com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: portanto, que os homens nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Você vê que é Paulo falando isso aqui, a gente vê que parece que Paulo estava buscando um pouco dessa consideração das pessoas. Possivelmente, as pessoas não o tinham em maior estima, talvez não tivesse uma boa recepção, e assim por diante, e ele sentiu essa necessidade de ter um pouco de reconhecimento da igreja, das pessoas. Esse tipo de relacionamento ainda não é maduro o suficiente e facilmente se magoa. Ele é capaz de buscar esse reconhecimento, ou até quando é criticado. Algumas vezes, até sente mágoa diretamente com Deus. Não compreende muitas vezes o que está acontecendo. Às vezes, até entrega o seu dízimo, entrega as suas ofertas, tem dedicação o tempo inteiro, e muitas vezes espera ser abençoado por Deus, e parece que ele quer mais do que o que ele tem, parece que Deus precisaria dar alguma coisa a mais para ele. E às vezes sentem essa necessidade. Esse tipo de relacionamento a gente vê bem claro na Bíblia, no caso ou na parábola do filho pródigo.
A gente sabe bem a história do filho pródigo que saiu, o esbanjador, gastou e tal, e depois ele se humilhou e voltou e o pai o recebeu. Mas na contra-história, ou no contexto da história, nós temos aqui o irmão mais velho, que era filho do mesmo jeito, porém, ele se sentia como um servo, mas não como filho. Olha só o que é que diz aqui em Lucas, capítulo 15, versículos 28 a 30. Vamos ver o que é que o irmão mais velho, é bem conhecida a história, mas para a gente relembrar com precisão o que é que o irmão mais velho disse. Olha lá, mas ele se indignou, é de 28 a 30, é isso. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, olha, ele fala teu filho, nem considerou como irmão. Vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. Olha a condição que esse filho se coloca, ele nem sequer o chama de pai, mas ele fala, eu te sirvo há tantos anos, e a expressão dele dá-nos a entender que ele se sentia como servo, e não como filho. E a gente percebe também que ele fazia tanto, e nesse momento ele demonstra, ele declara a sua insatisfação, e acha que ele não tinha recompensa, porque ele servia ao pai com toda a fidelidade, como ele dizia, como ele diz no texto, e ele ficou indignado com o seu irmão mais novo. Quantas vezes se costuma reagir assim no serviço do Senhor? Às vezes a pessoa, o crente, é ainda imaturo, pois trabalha na expectativa de receber recompensa do seu trabalho. Então, precisa conhecer melhor e descobrir um outro nível de relacionamento com Deus. Deveria ser definitivamente a maneira que deveríamos nos relacionar com Ele. Então, nesse tipo de relacionamento servo-senhor, quem tem maturidade cristã não é apenas servo, é amigo de Deus, é filho de Deus, e deve se considerar como tal. Observe, esse é o quarto e último tipo de relacionamento. Esse, podemos dizer que é o relacionamento da maturidade cristã. É o chamado amor ágape, ou seja, amor incondicional. Este nível de relacionamento descreve a idade adulta. Esse é o chamado cristão maduro. A amizade é um relacionamento inexplicável, pois descreve um vínculo entre duas pessoas de sentimentos, compromissos e fidelidade que são compactuadas em toda e qualquer situação. Olha só,
Ninguém se torna amigo de outra pessoa seguindo algumas regras de algum manual de amizade. Tipo assim, eu quero ser amigo de fulano e eu quero pegar um manual para saber exatamente o que é que eu devo fazer, qual é o procedimento, qual é o caminho que eu devo fazer para ser amigo mesmo, incondicional da outra pessoa. Isso simplesmente acontece. Às vezes, as pessoas começam um relacionamento e às vezes diz assim, olha, eu conheço fulano há tanto tempo, assim, há pouco tempo, mas ele invadiu meu coração. Eu conheço fulano há pouco tempo, mas aprendi a amá-lo de graça. Isso é simplesmente um mistério. Porque, quando nós estamos falando de amor, só pode ter um relacionamento com mais profundidade quem, de fato, ama ou é capaz de amar. Olha só. Com um amigo, você pode abrir seu coração, contar os seus segredos, expor suas intimidades, falar dos seus temores, dos seus sonhos e não ter medo de ser ridicularizado. Você tem algum amigo que você é capaz de falar qualquer coisa para ele? Às vezes, isso é difícil. Eu posso dizer que eu já tive poucos amigos que tenha ou que tive essa profundidade de relacionamento capaz de abrir meu coração e falar tudo, falar qualquer coisa, até sem medo de ser censurado. Porque falar dos seus fracassos, suas falhas pessoais, sem medo de ser rejeitado, porque realmente o seu amigo é um amigo verdadeiro e tem interesse genuíno em seu bem-estar. Porque ele não convive com você, a amizade dele com você não consiste em interesse, não é segundo intenções. Ele faz isso por amor, por amizade, por ter um bom relacionamento e porque ele não tem segundas intenções. Um amigo serve a outro e não cobra por ter prestado o serviço. Esse é o nível de relacionamento que devemos ter com o nosso Deus. Davi foi considerado um homem, amigo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. O que há por trás da amizade dessa espécie, dessa profundidade, é o amor ágape, o estágio mais elevado de amor, o estágio de perfeição, que é o amor incondicional. É o amor de Deus por nós. Deus nos ama, apesar de tudo, e sempre está promovendo meios de estabelecer um relacionamento de amizade conosco.
quando Jesus estava com seus discípulos, ele estava cada dia convivendo, ensinando, e lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz assim, João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, Jesus não tinha pessoas para servi-lo. Jesus tinha amigos com quem ele poderia compartilhar o Evangelho, compartilhar a vida, falar dos seus sentimentos mais profundos. Ele trabalhou por 3 anos, ensinando e dizendo o que ele ia fazer. Em determinado momento, ele chegou a se abaixar e lavar os pés dos seus discípulos. Nunca para configurar Senhor dos discípulos em termos de relacionamento, mas se identificando com os seus discípulos como seus amigos. Jesus deseja manter esse mesmo nível de relacionamento com você também, com todos nós. Ele quer tê-lo como amigo. Se você é amigo de Jesus, você o serve simplesmente porque você o ama com amor ágape. Você não estaria esperando nada de troca, porque o que você precisaria, o que eu precisaria, o que eu estava necessitado, era da salvação e Ele nos deu. Então, se Ele nos deu a sua vida, tudo que fazemos é apenas por gratidão e por amor. Então, nós precisamos ser os representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Nós precisamos ser como igreja. Querer o bem-estar dele e da igreja. Assim, seremos capazes de suportar a indiferença, a crítica, o anonimato, seja lá qual for, mas continuar servindo ao Senhor, porque Ele nos ama e Ele provou, mostrou de várias formas, inclusive na cruz, que Ele fez por amor aos seus amigos, por amor aos que o aceitaria, o receberia em sua vida. Então, em qual desses níveis de relacionamento você se encontra ou você se acha em relação a Deus? Nós falamos 4 níveis de relacionamento. Cada um se aprofundando, ainda mais o amor criatura, criador, o amor filho-pai, o amor servo, Senhor, e o amor amigo, amigo. Ele fez tudo o que era necessário fazer para demonstrar esse amor. Ele fez isso desde o início, desde a criação do mundo. Ele não nos criou apenas para
administrar. Ele não nos criou apenas para dar nomes, para transformar, para multiplicar e mais outras coisas que nós fazemos. Ele fez isso porque Ele nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, e somos capazes de escolher amá-lo e servi-lo, e confiar no que Ele tem para a nossa vida. Ele pode nos curar, Ele pode nos restaurar, e você pode retribuir o seu amor. Se você já o conhece tanto e já tem experimentado o seu amor, você não precisa continuar como um bebê espiritual, muito menos como um filho dependente ou que busque recompensa, mas ter uma vida plena de maturidade. Senão, continue buscando essa maturidade para servir melhor ao Senhor Jesus. Ser amigo de Deus. Não sei se você já descobriu o seu potencial de serviço. Isso faz parte da sua vida de maturidade. Se sim, então sirva ao Senhor e aos seus irmãos. Mas sirva-o por amor, simplesmente porque você quer bem a Deus, você ama a Deus e ama os seus irmãos. Amém? Que o Senhor coloque essa palavra, essa mensagem, essa segurança, essa conquista em nossos corações. Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela vida, pela paz, pelo conhecer da tua graça e por teu amor ter nos alcançado. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é verdade, que nos edifica, que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho e que nos ensina o amor. Obrigado, Deus, por esta igreja, pela existência da mesma nessa localidade, que ela continue com esse propósito principal de adorar o nome do Senhor e testemunhar do teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede a bênção de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, também porque o Senhor coloca convicções e alegrias em nossos corações, em saber que o Senhor está conosco, que nos ama, nos protege e tem um lugar preparado para os teus filhos. Nós te agradecemos por cada família de tua igreja, te agradecemos porque o Senhor nos conduz pelos teus caminhos e nos propõe alegria. A cada manhã o Senhor nos renova as forças, a cada manhã o Senhor nos concede condição de viver. Agora te pedimos que o Senhor nos abençoe no restante desta noite, também no decorrer desta semana, as lutas que iremos enfrentar, as adversidades que nos virão, mas que o Senhor mesmo nos fortaleça, nos dirija, nos abençoe e nos faça vencedores. Te pedimos por cada família de tua igreja aqui, nos concede a tua graça e a tua direção em nome do Senhor Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um dos teus filhos, com a tua igreja, aqui em todo lugar e para sempre. Amém. Amém.